Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo panorâmico de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O propósito desse curso é que você tenha uma visão geral da Bíblia antes de estudar cada um dos seus livros individualmente. Finalizamos o estudo dos 39 livros do Velho Testamento e nos últimos 6 programas tivemos um panorama geral dos 4 evangelhos do Novo Testamento. No programa de hoje continuaremos a estudar o primeiro dos 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus. Há 2 coisas que eu gostaria de pedir a vocês antes de começarmos. Primeira, observe qual foi a estratégia de Jesus no Evangelho de Mateus. Já comentamos que Jesus foi um homem com uma missão. Ele sabia exatamente qual era a sua missão e cumpriu-a totalmente. No Evangelho de Mateus vemos que Jesus não foi apenas um homem com uma missão e uma visão de qual era ela. Ele foi um homem que tinha uma estratégia para a implementação dessa missão. Para ver no Evangelho de Mateus a estratégia de Jesus, observe quantas vezes Mateus conta que Jesus levantou seus olhos, olhou para as multidões com todos os seus problemas e compadeceu-se delas. De acordo com o Evangelho de Mateus, o olhar de Jesus para as multidões era estratégico. Vemos o primeiro registro disso no capítulo 4 de Mateus. Jesus estava ministrando para milhares de pessoas nos montes aos arredores do mar da Galileia. Quando Jesus olhava para essas multidões, ele via todo tipo imaginável de problemas. Hoje nossos problemas recebem nomenclaturas específicas, né? Doença mental, perturbações de guerra, doenças terminais e velhice e fraqueza. Essas pessoas estão fora do nosso foco e, muito frequentemente, nem pensamos nelas. Elas também estão fora dos nossos pensamentos. Naqueles dias, quando Jesus olhou para as multidões, ele viu estampados nos rostos das pessoas todos os seus problemas. Também está registrado que Jesus teve tanta compaixão delas que chorou. O grego sugere que todo o seu corpo soluçou quando ele chorou pelas multidões e por seus problemas. Em Mateus 4, é a primeira vez que essa estratégia padrão aparece. Continuando a leitura, observamos que quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte. O Monte das Bem-aventuranças, no mar da Galileia, onde acredita-se Jesus pregou seu sermão. E de lá ele foi para um monte mais alto. Em Marcos 3,13, conta-nos que Jesus fez um convite a algumas pessoas para que o seguissem para um outro monte, no qual imaginamos que tenha sido muito importante, e que ali houve o primeiro retiro espiritual cristão. Quando Jesus se reuniu com aqueles que tinha convidado, deu o seu ensinamento registrado em Mateus 5, 6 e 7, chamado de Sermão da Montanha, um dos discursos mais importantes de Jesus. A estratégia do ensinamento do Sermão da Montanha era simplesmente essa. Jesus estava mostrando àqueles a quem ele tinha convidado como eles poderiam ser parte da sua solução para todos os problemas que aquela multidão lá no sopé da montanha estava enfrentando. Ele lhes mostrou como poderiam ser parte da sua resposta. Por isso, quando Jesus olha para as multidões pela primeira vez e organiza o primeiro retiro espiritual cristão, encontramos um desafio e uma pergunta. Onde você está, hein? Muitos dos ensinamentos de Jesus apresentam 2 tipos de pessoas. O primeiro é formado por aquelas pessoas que são parte do problema, como as pessoas que estavam no meio da multidão. O segundo tipo é formado por aquelas pessoas que Jesus chama de discípulos, que foram treinadas por ele para serem parte da solução e da resposta para todos os problemas. Você também recebeu esse desafio. Você é parte do problema ou parte da solução, hein? Você é parte da resposta ou mais uma dúvida ambulante? Quando Jesus convoca o primeiro retiro espiritual cristão, ele também é estratégico. Jesus vê as multidões com todas as necessidades do mundo ali apresentadas e depois se volta para os que ele chamou de discípulos e inicia o treinamento para que eles sejam resposta para as necessidades do mundo. Se você soubesse que teria 3 anos de vida e quisesse alcançar todo mundo com sua mensagem, o que você faria, hein? Jesus tinha 3 anos de vida e ele sabia disso. Ele queria alcançar o mundo todo com sua mensagem. O que ele fez, então? Se você quisesse se tornar um executivo bem-sucedido, iria tentar um certificado de pós-graduação, não? Você seria instruído sobre os 5 passos do executivo eficiente, por exemplo.
Analisar, organizar, delegar, supervisionar e agonizar. O executivo bem-sucedido primeiro analisa a situação, depois ele organiza os negócios. Se o executivo for realmente bom, ele vai delegar responsabilidades para outras pessoas. Se ele não fizer isso, terá sempre que fazer tudo sozinho. Se ele delegar, pode prosseguir para o próximo passo, que é supervisionar. Depois de supervisionar, o executivo está pronto para agonizar, porque as pessoas nunca fazem as coisas do jeito que ele faria. Então ele senta e simplesmente agoniza, senta e chora. Ele não pode se intrometer e começar a fazer do jeito dele. Ele tem que deixar as pessoas cometerem seus erros. Ele tem que aprender a delegar para continuar no cargo. Uma vez vi uma charge que mostrava um executivo varrendo o chão e a legenda dizia: ele não aprendeu a delegar autoridade. Quando observamos a estratégia de Jesus no Evangelho de Mateus, vemos que Jesus sabia como delegar autoridade. Quando Jesus viu as multidões, ele analisou todas as necessidades ali representadas. Depois ele organizou o primeiro retiro espiritual cristão, que foi um exemplo da igreja. A igreja é um grupo de pessoas que se reúne ao redor de Jesus porque quer ser parte da sua solução e da sua resposta para os problemas desse mundo. É assim que devemos enxergar a igreja de Jesus Cristo hoje. Jesus organizou sua igreja. Junto com a organização da igreja, Jesus também delegou algumas pessoas desse grupo que compareceram ao primeiro retiro espiritual cristão. Depois Jesus supervisionou aquele povo durante 3 anos e depois os deixou e ascendeu ao céu. Faz 2000 anos que Jesus está agonizando por causa da sua igreja. Analise essa estratégia de Jesus no Evangelho de Mateus. Na primeira vez que Jesus vê as multidões, ele analisa e organiza. Quando Jesus encerra os ensinamentos de Mateus 5, 6 e 7, ele leva seus ensinamentos a um veredito. Jesus desafia aqueles que participaram do primeiro retiro espiritual cristão a assumirem um compromisso com ele, fazendo as seguintes perguntas. Você faz parte da multidão ou é um dos poucos a fazer parte da resposta e da solução? Você é um entre os muitos que acham que há sempre um caminho fácil para ser parte da solução? Ou você é um dos poucos que sabem que não existe caminho fácil para se tornar uma resposta e uma solução? Você é do time dos falsos ou dos verdadeiros? Você vai ser um discípulo fajuto e falso ou quer ser um discípulo autêntico e verdadeiro? Você é dos que falam ou dos que fazem, hein? Você vai ser uma pessoa de atitude ou de blá 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 religioso? Jesus sabia como desafiar as pessoas. Não sabemos quantos compareceram ao primeiro retiro espiritual cristão, mas ao final ele tinha apenas 12 seguidores que disseram: eu quero ser um dos poucos, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser uma pessoa que faz. Nos próximos versículos veremos que Jesus delegou aqueles 12 homens e fez deles apóstolos. O Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 36 registra a vez seguinte que Jesus olhou para o alto e viu as multidões. Jesus tinha acabado de voltar do primeiro retiro espiritual cristão e quando levantou os olhos e viu as multidões, voltou-se para aqueles 12 homens que tinham dito que queriam ser parte da solução e os comissionou para serem apóstolos, o que significa que ele os enviou como missionários. Jesus já tinha analisado, organizado e delegado. Jesus Cristo era um homem com uma missão. Ele tinha uma estratégia para realizar a sua missão. Em nosso último programa, falamos sobre a estratégia de Jesus descrita nos Evangelhos. Descobrimos que toda vez que lemos que Jesus ergueu os olhos e viu as multidões, ele teve compaixão delas e, portanto, tomou uma atitude estratégica. Nos capítulos 14 e 15 do Evangelho de Mateus, lemos sobre 2 ocasiões em que Jesus olhou para cima, viu as multidões e teve compaixão delas. Uma aconteceu logo após a outra. Nesses 2 casos, Jesus também toma uma atitude estratégica. O capítulo 14 registra o grande milagre de Jesus, ao qual nos referimos como alimentando 5.000 pessoas. Esse milagre não é o único registrado nos 4 evangelhos. Na primeira vez que Jesus alimentou as multidões, ele alimentou 5.000 homens e mais suas famílias. Na segunda vez, Jesus alimentou 4.000 homens e suas famílias. Certo estudioso afirmou que a importância desses milagres está no fato de terem sido mais do que simplesmente milagres.
Eles também ilustram a visão missionária de Jesus. Esses milagres ilustram a estratégia missionária de Jesus. Sua estratégia é para alcançar o mundo. Na primeira vez que Jesus olhou para as multidões, elas representavam o mundo. Além de todos os outros problemas, elas ainda eram uma multidão faminta. Os apóstolos procuraram Jesus e disseram: "Essa gente não tem nada para comer, mande-os embora." Jesus respondeu: "Não os mande embora. Alimente-os. Vejam quantos pãezinhos vocês têm." Algo muito estratégico estava para acontecer. Jesus estava ilustrando a sua estratégia para alcançar o mundo. Jesus posicionou seus apóstolos entre sua provisão para as necessidades daquela multidão e a própria multidão. Jesus queria entregar toda a sua provisão para suprir as necessidades da multidão através dos apóstolos. Jesus não queria que sua provisão passasse diretamente para a multidão. Ele queria que fosse das suas mãos para as mãos dos apóstolos e deles para a multidão. Bom, pena que meu tempo já está acabando, mas antes quero deixar algo para você refletir. Você acha que esses 2 milagres da alimentação dos 5 e dos 4.000 foram 2 milagres registrados nos 4 evangelhos e repetidos no evangelho de Mateus, porque representam uma visão missionária? É a estratégia de Jesus para alcançar o mundo perdido com o seu evangelho da salvação? Enquanto você pensa nessa minha pergunta, lembre-se que as Escrituras constantemente repetem o relato da criação, da lei de Deus através de Moisés, da história do povo de Deus 1000 anos antes de Cristo até 500 anos depois de Cristo, porque o reino de Deus é um assunto muito importante. A biografia de Jesus Cristo é repetida 4 vezes e a história da milagrosa alimentação das multidões é repetida no Evangelho de Mateus, contando que 5.000 homens e depois mais 4.000 foram alimentados. Se você concorda com o estudioso que apresentou essa possibilidade, então pergunte-se se o Cristo vivo e ressuscitado quer fazer a mesma coisa na sua vida hoje. Será que a salvação e a provisão de Cristo para esse mundo, saindo da mão de Jesus, passando pelas ruas, para chegar às mãos desse mundo? Essa foi a estratégia de Jesus naquela época e é hoje também. Peça a Deus que o use a cada dia e todo dia, para que aqueles que estão ao seu redor sejam alimentados espiritualmente. Até o próximo programa.